Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma minissérie que tá bombando ainda na Netflix, que se chama Adolescência. Eu vou dar um breve resumo, eu vou falar também sobre alguns pontos que eu achei mais interessante nessa minissérie, e eu vou dar a minha opinião e também, por fim, a minha análise final sobre essa minissérie. Mas antes de falar sobre, dando essa super dica também de uma boa minissérie de policial, um pouco de suspense. Mas antes de eu falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta se vocês gostaram de ver esse conteúdo e se vocês gostaram dessa minissérie também, assim a gente vai conversando, e compartilha. Então vamos começar com o vídeo de hoje. A história conta que tem uma família e um filho mais novo que se chama Jamie. Então, logo nas primeiras cenas que mostra, os policiais chegam e é relatado para eles que aconteceu um homicídio em uma escola. Então, eles vão atrás desse garoto, que eles acham que ele é o culpado. Eles nem perguntam, eles nem falam nada e eles vão arrombando a porta da casa, indo atrás do Jamie. Eles vão no quarto dele, ele está dormindo. Então, eles acordam ele falando: "Você está preso por tentativa de homicídio". Tecnicamente é um homicídio que acaba acontecendo. Então eles interrogam ele para saber o que realmente aconteceu, se foi ele mesmo ou se foi outra pessoa que chegaram a confundir ele. Então muita coisa passa a acontecer com ele. Então não é só na questão de saber sobre a vida dos jovens quando se trata em escola. E não é só questão de saber da vida desses jovens em uma escola, porque quando a gente pensa em jovens, assim como o Jamie, acontece muita coisa na escola. Bullying, racismo, xingamentos, julgamentos por conta dos pais, por ser mais rico, por ser mais pobre, toda essa coisa. Então acontece muita coisa, muita tensão atrás de outra tensão. E também temos a Kate, porque o que fala, o que é mostrado, eu vou falar só esse spoiler. Ela é morta por alguém X e eles tentam descobrir quem foi o culpado desse crime. Então, eles arrastam o Jamie lá na delegacia, faz um interrogatório com ele em relação a isso. Então, eles tentam descobrir se ele é o culpado por ele matar a Kate. Aí é que tá, foi ele mesmo? Ou foi outra pessoa? Ou foi outra pessoa que é muito parecido com ele? O que aconteceu realmente? Como que isso aconteceu? Ele indo atrás dela, como que foi a cena? E com isso a gente vê o entendimento do Jamie e o comportamento, porque quando a gente pensa em jovens, que nem eu tava falando agora há pouco, os jovens, a gente pensa que eles têm um lado um pouco sombrio, um pouco mais carinhoso, eles variam de humor. Então, tá na fase, isso acontece mesmo com todos os jovens. Então, isso retrata na série de como é mostrado junto com os pais. Então, para quem não entendeu a série, não se viu no lugar dele, não se viu no lugar dos pais. Então, para quem é pai, para quem é mãe, entendeu a minissérie. E para quem não entendeu, é porque não se colocou no lugar. Para quem não entendeu o contexto por trás da história toda. Então, se você não entendeu, veja de novo, se sente no lugar deles. Como que vocês iam se sentir se seu filho fosse acusado de um crime? Então, eis a questão. É um assunto muito pesado, muito confrontado, o que infelizmente deve acontecer, sim, não somente na série, mas deve acontecer em outros lugares. E aí você tenta lidar com essa situação do seu filho ou da sua filha. Como que você ia se sentir no lugar deles nessa série? É um assunto muito delicado, é muito difícil. Então isso é mostrado também na série, como que os pais tentam lidar com a situação do Jamie. E tem a parte dos policiais também que chegam a investigar o Jamie, faz o interrogatório, chega também o advogado dele para poder defender ele, para ele ver a cena do crime, se foi ele mesmo ou se não foi. Esse vídeo não vai ter spoiler, tá? Então eu só vou fazer esse ar de mistério. Foi ele mesmo? Foi outra pessoa? Porque é mostrado a cena e é mostrada a pessoa que fez esse ato, esse crime que aconteceu com a Kate, a amiga dele de escola.
E também temos a melhor amiga da Kate, que ela é interrogada também pelos policiais, pelo detetive. Inclusive, o detetive, o filho dele, estuda nessa mesma escola. E tem um fato que eu achei interessante, eu vou falar nesse ponto agora. E que inclusive eu vou pegar nesse gancho de escola de novo para complementar. O filho dele, já que estuda nessa mesma escola, ele fala sobre algo de emojis que tem um significado, de cada cor de emoji. Então o pai dele já pegou essa dica. Então ele foi atrás disso para tentar conectar esse negócio de cor de emoji com outro nome que eu esqueci que ele falou também, que pode ter a ver, que tem essa ligação com o Jamie. E de fato aconteceu. Ele ficou assim de cara, meu Deus, estava isso debaixo do meu nariz, eu não prestei atenção, eu não peguei essa parte. Então ele fica encucado isso na cabeça dele. E essa assistente dele tenta ajudar ele de tudo. Ela faz a parte dela também para poder ajudar, não só ele sozinho. Então eles vão atrás, o escrivão também. Então tudo envolve ao redor do Jamie. E agora eu vou falar do Jamie em relação à psicóloga dele. E é mostrado o Jamie indo na delegacia, mas depois ele vai em um outro lugar, que é falado sobre educação comportamental de jovens, algo em relação a isso. Ele vai até lá, ele fica como se fosse preso, ele fica lá e vai uma psicóloga para tentar puxar a verdade dele, se foi ele mesmo. Então ele fala com ela de uma forma calma, tranquilo, ele não se estressou, mas teve uma parte que ele se estressou com ela que eu cheguei a ter medo dele. E essa parte que eu fiquei com medo dele, ele se estressou tanto, mas tanto que ele jogou a cadeira no ar, no chão, bateu na mesa. Eu fiquei com medo no lugar dessa psicóloga. Eu fiquei assim, meu Deus, como que eu ia me sentir no lugar dela? Eu ia ficar morrendo de medo. Até porque diz que ele é o culpado do homicídio que ele fez. Então, eu me senti no lugar dela. Eu fiquei assim, caramba, como que vai tentar lidar com isso nessa situação? Se ele é o culpado mesmo, eu tenho que tirar a verdade dele para tentar sair daqui. Que eu tenho outros casos que eu tenho que me apresentar para eu poder defender. Então, ela fez de tudo da parte dela para tentar desvendar esse mistério dele, arrancar a verdade dele, para fazer ele falar a versão dele. E é mostrado a cena da pessoa que vai atrás da Kate e mata a Kate. Eis a questão. Foi ele mesmo ou foi outra pessoa? Inclusive, essa outra pessoa é amigo dele e é parecido com ele. Então, foi o amigo dele que é parecido com ele e chegou a confundir ele ou foi o Jamie mesmo? Eis a pergunta. E eu sei o que eu vi, eu sei o que aconteceu de verdade, mas aqui nesse vídeo eu não quero dar spoiler. Então vai ter um outro vídeo que eu vou falar sobre esses spoilers e que conexões eles têm, o motivo e o contexto da história para fazer sentido ao final. Então, fica a dúvida, né? Se foi o amigo dele, que diz ser amigo dele, porque na maioria das vezes mostrou que não era tão amigo dele. Então fica se perguntando, foi o Jamie ou foi o amigo dele? E agora eu vou falar do final, que aparece ele falando com o pai dele no carro, com a mãe e a irmã mais velha. Eles tentam conversar de uma forma espontânea, legal, né? Tranquila, no caso do Jamie, que tá bem tenso. Então ele fala uma coisa que o pai fica assim, chocado. É isso mesmo que você vai fazer? Ele fala, é. Então, vocês já devem estar entendendo o que aconteceu, né? O que realmente aconteceu. Então, eu fiquei assim, acabou nisso? Então, agora eu vou dar minha análise final. Eu achei que deveria falar um pouco mais no final sobre isso, sobre o Jamie. Indo na delegacia, com a psicóloga de novo, com o detetive, com o pai, com a mãe, como eles vão tentar lidar com isso. Eu acho que deveria ter mostrado mais a parte dos policiais com o Jamie, fora os pais dele também. Inclusive, vai ter uma segunda temporada. Então, a gente cria teorias atrás de teorias, né? O que eu acho que vai acontecer na segunda temporada? Os pais vão atrás do Jamie para tentar entender a versão dele.
a versão da melhor amiga da Kate também. Então o que eu acho que vai acontecer na segunda temporada? O detetive vai atrás do Jamie e o filho pode ter a ver com isso, o que eu acho, não sei, é uma teoria minha também. E que os pais vão atrás do Jamie também, para poder entender a versão dele. Para poder lidar com essa situação do homicídio que acabou acontecendo. Então eu acho que vai ter uma mistura de emoções por aí. Mistura de tensão nesse final. E também dessa segunda temporada nova. Para ir atrás do Jamie, os pais indo atrás dele, o detetive, o que o filho do detetive pode ter a ver também, porque estuda na mesma escola. A melhor amiga da Kate também pode ter uma ligação muito forte com o Jamie. Então, eu acho que muita coisa pode acontecer ainda nessa segunda temporada. Eu gostei dessa minissérie, eu achei muito boa. É um tema muito abordado, o que foi em anos atrás, mas que eu não sei se continua acontecendo isso em escolas. Mas é um tema bem abordado e bem pesado também, né? Até porque é um tema um pouco polêmico, por isso que eu tô falando isso de uma forma tranquila e que vocês entendam o meu lado do que eu achei da minissérie e por entender também o meu lado do que eu achei dessa minissérie em relação a isso, tudo que acontece. O que pode acontecer também fora da série, né? Então, enfim, adolescentes. É o que faz uma mistura de emoções, acontecimentos, tem o bullying, tem muita coisa que acontece. Então, é isso. Fica uma reflexão também, né? Mas enfim, o vídeo acaba por aqui, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo conteúdo.